Positivo e positiva, você que acompanha positivamente, nós estamos inaugurando uma nova fase onde nós temos aqui nos estúdios do Positivamente novos formatos. Aqui é o Backstage, onde nós vamos conversar com pessoas que são, de certa maneira, autoridades, influentes na sociedade, que já estão posicionadas como empreendedores, como criativos, como diretores, pessoas que desenvolvem o backstage de grandes projetos e grandes negócios. A ideia é unir a criatividade, a tecnologia e estimular na esfera da arte e do entretenimento tudo aquilo que nós cremos que é propósito para alcançar vidas. E hoje nós estamos aqui com um convidado especial, primeiro convidado, primeira vez que eu faço isso, com o Rodrigo Kashima. Kashima, certo? Kashima, é isso aí. Prazer estar aqui com vocês. Primeira vez a gente se encontra também, né? É isso aí, muito prazer, estou muito feliz de estar aqui e já gostei muito do nome, Backstage. Muito bom. É o lugar onde a gente tem trabalhado bastante aí por trás das câmeras. E Com parabéns por sair de trás das câmeras, né? Cara, engraçado que quando eu comecei, né, eu comecei como cabo man, e aí fui crescendo, né, na área. Teve uma vez que um diretor, eu já estava com meus 19 anos, falou: cara, você tem até que um perfil de ator, você não quer fazer um teste aqui? Falei, não vai rolar, não vai rolar. Ele, não, vem. Cara, fui pra frente da câmera, travou, não deu, volta pra trás, continua fazendo backstage. Sei bem o que é isso. Lá isso. atrás, quando eu comecei a gravar meus primeiros vídeos, cara, foi um sufoco. É um sufoco. Mas passei essa fase. É isso. Como eu compartilhei agora no backstage com você, um pouco do porquê do nome backstage, né? A ideia era criar um nome. E eu não queria associar muito a Positivamente, mesmo sabendo que faz parte da estrutura aqui do Positivamente, né? Sim. A ideia era pensar num nome diferenciado. Eu falei, vou criativamente, algo associado positivamente. Mas na realidade não ia rolar. Aí quando veio o nome na cabeça Backstage, eu falei, deixa eu dar uma pesquisada nesse nome, deixa eu entender o que realmente tem esse nome, né? E aí na tradução você vai, né, backstage, né, bastidores, você começa a ver lá a etimologia, bastir, esticar, forçar, né, bastir mais dor, e aí você começa a ver o quão isso associa realmente ao que a gente faz, né? Ninguém tem ideia Com certeza. do que é o backstage, né? O quanto de cabo a gente puxa, o quanto de equipamento a gente tem que estruturar, tudo funcionar, tudo sincronizado, o quanto de equipe, né? Pessoas sincronizadas para um grande espetáculo acontecer, para uma grande transmissão acontecer. O quanto de dor é necessário para gerar um filho, né? Para gerar um projeto. Sim, para entregar algo, né? É esse esticado pela dor, né? Esse nome foi muito incrível. O significado dele, gostei demais. A ideia aqui é a gente dividir o podcast em 4 partes. Porque, como eu introduzi aqui, vamos estimular a arte e o entretenimento, essa esfera que a gente sabe que a gente pode assumir com muita propriedade. A gente tem hoje no Brasil uma igreja estruturada de fato. A igreja conseguiu se posicionar, boa parte, né, das igrejas estruturadas, a qualidade da comunicação no geral. Mas a gente tem produzido para nós, de certa maneira. Não para nós no sentido egocêntrico. A gente tem produzido para a igreja. Para dentro da bolha, né? Para dentro da bolha. Esse é o ponto. E a ideia desse podcast é a gente dividir em 4 partes, porque eu quero escutar um pouco do seu testemunho, tenho certeza que as pessoas querem escutar um pouco do seu testemunho. Imagino que deve ser um testemunho gigante, né? Você falou um pouquinho aí no backstage, mas a gente também pode ir para outros pontos. Então, para facilitar o dia a dia das pessoas, para não ter um podcast de 1h30, a ideia é que esse podcast seja dividido em 4 partes, de pelo menos aí uns 20, 25 minutos, onde a gente vai caminhar naquele tema, digamos assim. E aí a gente vai ter liberdade para poder falar nesses temas e abordar o que for necessário, aquilo que o senhor conduzir, para que a gente possa compartilhar, né, com os profissionais aí, com a comunidade, com todos os cristãos, né, todos os que estão interessados no conteúdo. Legal. Tenho certeza que vai alcançar muitas pessoas e muitas pessoas serão tocadas aí pela mão de Deus, pelos testemunhos que você vai trazer aqui. Amém, amém. Começando o testemunho, então. Seu testemunho. É a primeira vez que eu te vejo. Certo. Então, eu tô super curioso aqui. Quero saber como que foi lá atrás, se você teve um berço cristão, não teve um berço cristão, como é que foi desde o começo? Legal. Bom, quem é o Rodrigo Kashima, né? Rodrigo Kashima é o pai, hoje, empresário, marido com a Patrícia Kashima, minha esposa, 2 filhos e a terceira filha chegando daqui a pouquinho, daqui a alguns meses. E isso é o que muitas pessoas veem hoje, mas lá atrás,
né? Como começou tudo isso? Basicamente, eu nasci num berço cristão, só que minha mãe ia na igreja, meu pai não, então já era um pouco bem dividido assim, né, dentro de casa. E lá pelos 4 anos, meu pai, 3, 4 anos, meu pai foi para o Japão, porque a situação financeira aqui no Brasil não estava muito legal, e aí ele falou, vou para o Japão, né, meu pai é japonês, foi para lá trabalhar. E a ideia era ele ter ficado 1 ano, né, e voltar, e trazer o dinheiro, e se reestruturar e tudo mais. Só que aí foi muito bom ele ter ido, ele ficou 1 ano, voltou, ficou 1 mês, só que daqui a pouco ele voltou de novo. Aí daqui a pouco voltou de novo. E depois eu não vi mais meu pai. Então praticamente eu cresci sem pai. Depois, e aí e nisso eu cresci com a minha mãe, nasci em São Paulo, eu lá pelos 8, 9 anos mudei para São José do Rio Preto, aí ali eu cresci em São José do Rio Preto, passei minha adolescência, juventude, tudo por lá, e com 18 anos surgiu uma oportunidade de ir para o Japão, trabalhar junto com meu pai. Só que até então é algo meio estranho assim, porque meu pai ficou morando no Japão, só que ele nunca se separou da minha mãe nunca se separou dele. Uhum. E eles conversavam pelo telefone, mas nunca haviam se separado. Meu pai também não tinha outra esposa, não tinha outra família, não tinha nada. E eles estavam juntos. Bem estranho, né? Mas é coisa de japonês às vezes. Uhum. E aí, com 18 anos, eu acabei indo para o Japão trabalhar junto com meu pai, né? Só que imagina só, eu estava ali, cresci sem pai, praticamente. Com 18 anos eu conheci alguém que eu nunca havia conhecido direito. E no 4º mês eu tirei carteira de motorista no Japão, aluguei um carro, briguei com meu pai e fui para outro lugar, sabe, do Japão. Uhum. E comecei minha vida lá, sem ter contato com meu pai, era muito rebelde, e nisso tudo passei esse tempo no Japão, né? E lá no Japão, eu acabei morando 5 anos no Japão, e lá pelo 2º ano eu acabei conhecendo a Patrícia, que é minha esposa. E com isso a gente começou a ter um relacionamento. Nessa época, era uma época que eu já não estava mais na igreja. Com 14, 15 anos eu comecei a me distanciar da igreja, acabei saindo dos caminhos do Senhor e fui viver minha vida. Mas sempre com aquele meio temor, sabe? Uhum. Aquela coisa, uma vez que você conheceu a palavra de Deus, cara, você não vai sair fazendo Você gostoso. não peca em paz. Não peca em paz, justamente. Então, assim, e o Japão foi uma vida muito solitária, de certa forma, e também uma vida onde eu ia para as baladas, eu bebia, usava droga, vivia nas raves. Eu ia para as raves, ficava 3 dias bebendo, usando droga na rave, voltava, ia trabalhar de novo. Esse era meu estilo de vida no Japão. Isso depois de ter saído da casa do meu pai, né? E aí, com isso, depois conheci a Patrícia, e a coisa se tornou um pouco mais estável, né? E nesse processo, né, que a gente estava passando junto ali, eu e a Patrícia, nisso, Deus começou a falar com a gente sobre... E olha só, a gente não estava indo na igreja, nem nada, tá? E, de repente, eu comecei a ter uma indignação de ficar morando para sempre no Japão, cara. Eu olhava todo mundo e falava assim, tá, esse cara tá aqui 1 ano, esse daqui tá 5 anos, esse tá há 25 anos. Quando que esses caras vão embora? Quando que esses caras vão voltar? E aí eu começava a olhar assim, tá, e se eu continuar trabalhando aqui, eu para sempre vou ser o peão de fábrica, sabe? Sim. Só que eu era novo, eu queria fazer algo grande, eu queria fazer algo diferente. Eu não queria. E tá tudo bem você ser um peão de fábrica, você tá ali trabalhando, mas eu não queria isso. Mas era seu isso, né? Era meu. E eu, cara, eu quero construir algo. Era esse o pensamento. Eu quero construir algo, sabe? E aí com isso, eu comecei a ver que ali o Japão não iria me entregar isso. E essa indignação começou dentro de mim. E eu mal sabia que isso já era o Espírito Santo trabalhando no meu coração. E assim, chegou um momento que eu olhei para a Patrícia e falei assim, cara, você está grávida do Vitor, a gente está aqui no Japão, não sei como que
a gente vai viver daqui nos próximos meses, os próximos anos, mas eu sinto que não é o nosso lugar ficar aqui. Eu sinto que tem algo, a gente tem que voltar pro Brasil e alguma coisa assim. Aí um belo dia eu liguei para minha mãe, assembleiana, irmã do Coque, vou ligar para minha mãe. Aí eu liguei para minha mãe, mãe, ora por mim, tá acontecendo isso, tô sentindo de voltar. Aí ela, não vou orar por você não, eu vou te dar o telefone de uma amiga minha para ela orar por você. E aí essa amiga orou e ela falou assim, eu vejo que Deus vai começar a colocar confiança no seu coração para que você venha tomar as atitudes, as ações corretas. E foi bem isso o que começou a acontecer de fato. Eu comecei a sentir segurança. E aí cara, incrível. Eu comecei a olhar assim e falei, tá, peraí, eu não posso chegar no Brasil hoje de mão vazia. Porque a gente estava construindo uma vida lá, então a gente não estava juntando dinheiro lá. E de repente Deus fala, volta. Pronto, vou voltar com R$1.500. Né? E foi basicamente isso que aconteceu. No final das contas, eu acabei comprando uma câmera fotográfica, uma câmera de vídeo, um iMac, comprei algumas coisas assim. Bom, se eu voltar hoje, eu tenho alguma ferramenta de trabalho para começar a fazer algo. E aí, com isso, um pensamento que sempre ecoava na minha cabeça era assim, tudo bem, eu não tenho nada hoje, mas se eu começar com algo, se eu levar R$1.500 para o Brasil e comprar uma barraquinha de cachorro-quente, hoje vai ser a barraquinha do japonês, amanhã vai ser a lanchonete do japonês e talvez daqui a pouco vai ser a rede de restaurantes do japonês, sabe? Então eu quero construir algo, eu quero fazer algo diferente. Então esse pensamento ficava muito assim forte na minha cabeça e hoje eu sei que era o Espírito Santo trazendo ao meu coração aquilo. E quando eu voltei para o Brasil, basicamente a gente voltou com R$1.500, alguns equipamentos, e foi onde nós começamos no Japão a gente já fazia um pouco de foto, vídeo, de aniversário e tudo mais, mas quando a gente chegou no Brasil, a gente começou a atuar e fazer um pouco disso também, né? Mas imagina só, voltei sem dinheiro nenhum, fui morar na casa da minha avó, junto com a minha mãe. Minha mãe estava num processo de vender a casa dela lá em São José do Rio Preto. A minha avó e minha mãe estavam morando aqui em São Paulo. De repente eu volto para São Paulo, vou morar com a minha mãe, com a minha avó, num apartamento de 70 metros quadrados. Imagina, eu, esposa grávida, minha mãe, minha avó, todo mundo ali dentro. E ali muitas vezes era um afiando ferro, sabe? Sim. Ferro afiando ferro. Sim. Era um processo complicado ali dentro. Qual idade você tinha já? Aí eu já tinha uns 24 anos por aí. Passei uns 5 anos no Japão e acabei vindo para o Brasil depois, né? E aí eu comecei um pouco disso, fotografia, vídeo. E aí, tá bom, Deus, o Senhor mandou eu vir para cá, mas para fazer o quê? Né? E minha mãe ia numa igrejinha de 70 membros, ali perto de casa, Assembleia de Deus. E aí eu ia lá junto com ela. Vamos lá. E cara, fui 3 meses, 6 meses, 1 ano e nada, assim. Deus trazia algumas coisas e tal. E eu, tá bom, Deus, já passou 1 ano. E aí, o que eu tenho que fazer? E aí foi quando eu comecei a perceber que eu precisava de um romper. Eu precisava que Deus trouxesse algo assim mais forte para mim. Porque eu praticamente ficava sentado no banco da igreja reclamando de toda a estrutura. Sim. Esse era eu. Né? Como muitos. Eu chegava na igreja, nossa, esse som tá horrível. Nossa, essa luz tá horrível. Essa luz não tá não sei o que, esse som tá não sei o que lá. Nossa, podia ter um projetor, essa acústica. Nossa, como o povo canta desafinado. Então esse era eu ali dentro da igreja. E depois de um processo, né, passando ali com um pastor, o pastor Alexandre, que foi um cara que me ajudou muito no começo, foi um homem muito sábio também, que ele se aproximou de mim numa época que o iPad estava saindo no mercado praticamente aqui no Brasil. E aí eu tinha comprado um iPad, ele também comprou um iPad, e aí ele se aproveitou dessa tecnologia para se aproximar de mim. E foi aonde ele começou a me ensinar e me discipular, me ajudar, sabe? Em relação às coisas de Deus, a Bíblia e tudo mais. Então, eu cresci nesse berço cristão, cresci com a minha mãe dentro de casa falando de Deus, falando de Jesus, falando da Bíblia, mas
eu nunca de fato tinha visto ou vivido isso, sabe? Tido aquele toque do Senhor. A experiência A de experiência fato, né? A de fato, intimidade ali. justamente. E aí chegou um momento que eu falei assim, eu lembro de fazer essa oração. Eu falava assim, Deus, eu já ouvi minha mãe falar, eu ouço o pastor falar, eu ouço todo mundo falando do Senhor, de Jesus, de tudo, mas eu nunca senti, eu nunca tive essa experiência. Eu não sei o que é isso, eu não sei o que está acontecendo aqui. Eu preciso ter algo, eu preciso receber algo do Senhor. E aí eu lembro que, depois de um tempo, uma pessoa nos deu uma profecia, e ela falava assim que Deus estava tirando a escama dos meus olhos e que a partir daquele momento eu ia ver a mão do Senhor, Deus ia se revelar a mim e as coisas começariam a acontecer, de fato. E, cara, na semana, era uma terça-feira, o pastor estava falando sobre o Espírito Santo. Quem era o Espírito Santo? Como a gente poderia se relacionar com o Espírito Santo, a orar e tudo mais. Isso numa terça-feira. No sábado, eu tinha um casamento, que a gente estava já com uma videoprodutora, fazendo alguns vídeos, e aí tinha um casamento para fazer. E aí eu lembro que eu cheguei no casamento, tinha um funcionário meu que ele tinha acabado de receber o dinheiro, o pagamento dele, era um freela, né? E só que ele bebia muito. E aí a gente foi num casamento que era assim, ó, Casa Petra, era, sei lá, 400 convidados. Nossa. Era um casal de advogados, de famílias de advogados, uísque liberado para todo mundo, pro DJ, para quem fosse, podia tomar e tudo mais. E aí esse cara que tava fazendo freela comigo começou a tomar uma, começou a tomar duas, começou a tomar três. Virou. E os cartões da gravação, eu tava deixando no bolso dele. Nossa. E assim, e eu não estava vendo que ele tava virando uma, duas, três, quatro. Não, tava ali de boa. Aí, só que eu comecei a perceber que o cara tava caindo, né? Você chega com o cara de boa. Daqui 1 hora o cara já tá meio torto. Daqui 2 horas o cara já tá capencando. Eu falei, o que tá acontecendo com esse cara? O cara tá bebendo. E aí, eu sei que chegou no final da festa, eu virei pra ele, pra esse freela, falei, cara, vai guardando as coisas no carro, né? A gente tinha contratado uma motorista e tal, vai guardando as coisas no carro. E ele foi lá, guardou as coisas no carro. Não, ele nem guardou as coisas no carro, ele deixou na calçada. Aí eu cheguei na calçada, na rua, olhei pro segurança e falei, cadê o cara que deixou essas coisas aqui? Aí ele falou, ele pegou essa rua aqui, subiu e vazou. Eu falei, mas como assim, cara? Ele, era um cara assim, assado, não é? Ele, não, deixou aqui na calçada e vazou. Eu falei, mano, sei lá, tinha uns 10, 20 mil de equipamento naquela época. Isso. Dentro dos cases, das malas, tudo ficou na rua, na calçada. 2000 e... Isso era 2013, por aí, 2012, 2013. Surreal. E aí, eu falei, não, esse cara tá maluco, não é possível. Aí cadê os cartões? Aí eu comecei a procurar os cartões. Cadê os cartões? Cadê os cartões? Patrícia, cadê os cartões? Cadê os cartões? Cadê os cartões? E nada, cara. Nada de achar os cartões. E aí chegou um momento que eu olhei assim, eu falei, tá com ele. Aí eu lembro que eu entrei no carro, eu lembrei da pregação da terça-feira e eu lembrei que o pastor havia falado, se você tem algo, se você precisa de ajuda, peça ao Espírito Santo. E aí na hora eu falei, Espírito Santo, eu preciso da sua ajuda agora. Porque eu não sei onde estão esses cartões. Olha o tamanho dessa festa, olha esses advogados. Eu vou tomar um processo que eu nunca mais vou esquecer, nunca mais vou me recuperar na minha vida se eu perder esse casamento, sabe? E aí eu orei ali e eu terminei a oração, me veio Estação da Luz. E cara, eu estava 2 anos em São Paulo, 3 anos em São Paulo. Tinha acabado de chegar. E eu não tinha carro, então eu não saía dirigindo, conhecendo tudo. Por isso que a gente contratava motorista, porque essa pessoa, ela sabia, ela colocava o endereço, só deixava a gente lá, a gente saía para gravar e voltava para dentro do carro. E aí eu falei assim, tá bom, Espírito Santo, Estação da Luz.
Se a estação da luz estiver no caminho, então eu sei que é o Senhor falando comigo. Agora, se for uma coisa assim totalmente nada a ver, porque eu nem sabia onde eu estava. Uhum. Se for nada a ver, eu vou achar que é coisa da minha cabeça. Aí eu perguntei para a motorista, a estação da luz está perto daqui? Aí ela falou assim, Rodrigo, basicamente eu fazer o retorno aqui do outro lado da estação da luz. Eu falei, então vamos para lá. Aí a gente virou o carro, tal, foi para lá. Aí chegou num muro assim da estação da luz, eu vi uma bifurcação, aí falei, vira para a esquerda. Aí na hora que ela vira para a esquerda, o cara tava na calçada, parado, com os meus cartões no bolso, cara. bolso. Aí eu olhei, eu falei, cara, Incrível. é o Espírito Santo. É. O Espírito Santo tá falando comigo, sabe? E aí eu virei pra ele e falei, o que você fez e tal, não sei o quê. Só que assim, eu tava tão impactado com o que tinha acontecido naquele momento, Sim. que eu falei assim, cara, não vou nem brigar com esse cara. Aí eu já fui conversar com ele, já tava cheio de droga. E aí o cara, você quer voltar pra casa? Não, vou ficar aqui e tal. Beleza, então fica aí. E aí eu peguei meus cartões, recuperei, voltei, editei tudo, entreguei pro cliente, ela nem imagina tudo o que aconteceu. Tá descobrindo agora. Tá Se ela descobrindo agora. assistir esse podcast, ela vai falar quase. Quase. Então, foi naquele local que eu comecei a ter experiências com Deus, sabe? Uhum. Ali na igreja, comecei a entender o que era o Espírito Santo. E aí eu, de fato, comecei a ter experiências ali naquele local. Só um detalhe, as pessoas, elas muitas vezes esperam uma experiência, às vezes o cara que era drogado e tava lá com a arma apontada na cabeça, isso é uma experiência. Não. Olha, parece que é pequeno isso, mas as pessoas não fazem ideia realmente o quão difícil ia ser se você tivesse perdido aqueles cartões. Com Eu te entendo certeza. porque eu trabalhei com casamento também lá atrás, e um Pois é. casamento nesse porte, você vai com certeza enfrentar um processo gigantesco, além de, lógico, danificar a memória, a história ali Sim. enfim, do Imagina, casal. é um processo monstro nas suas costas que você não vai se recuperar tão cedo disso daí. Sim. E a gente tinha acabado de chegar, estava construindo uma vida em São Paulo, uma empresa. Então, assim, qualquer processinho de 10 mil reais já arrebentava a gente, sabe? Sim. Então, ali, depois disso, a gente começou a ver que tanto eu quanto a Patrícia, a gente ficava reclamando direto das coisas que aconteciam dentro da igreja. Então a gente estava sentado e falava, poxa, que som ruim. Essa projeção, não tem nem projetor, podia ter um projetor. Sabe, tudo estava ruim pra gente. E aí um belo dia, cara, eu estava assistindo uma pregação do Miles Monroe e ele falava algo assim, que talvez aquilo que te irrita, aí esteja o seu chamado. E aí, eu tava justamente conversando com a Patrícia sobre essas coisas. Ele fala com a gente até hoje, né? Cara, que cara incrível aquele, o Miles Monroe. E aí, eu olhei assim, falei, não, peraí, vamos voltar de novo aqui. Aquilo que te irrita, talvez aí esteja o seu chamado. Falei, Patrícia, o que te irrita ali dentro da igreja? Aí ela começou a escrever num papel, eu comecei a escrever em outro. Aí eu comecei a escrever som, iluminação, projeção, podia ter transmissão, podia não sei o quê, né? E ela escrevendo fotografia, mídias sociais, e não sei o quê, post, não sei nada. E no final das contas, a gente olhou assim e falou assim, tá, do lado dela, do meu lado, tudo que é questões técnicas é algo que me irrita, e ela olhou, tudo que é mídia, comunicação, é algo que estava irritando ela. E ali, cara, foi quando eu vi que Deus começou a dar algo pra gente, sabe? E eu olhei para aquilo e falei assim, tá bom, talvez é aqui que eu, de fato, eu tenho que começar a fazer algo. Só que assim, o som, para você ter uma ideia, o pastor, ele pegava o microfone, ele enrolava o cabo na mão assim, para não dar a interferência, os problemas que davam lá no cabo. Porque não tinha um cabo novo, não tinha ninguém que podia soldar aquilo. E um belo dia eu tava ali no banco reclamando mais uma vez, isso é só uma porcaria, por que não compra o cabo? Isso daqui é a casa de Deus, por que não compra alguma coisa e tal? E aí eu senti o Espírito Santo falando comigo, cara, você tá tão incomodado assim, por que você não vai lá e faz? E aí eu falei, tá, isso me irrita, talvez aqui esteja o meu chamado. E aí eu comecei a falar, aí eu terminou o culto, pastor, posso soldar esse cabo do microfone? É sobre isso. Aí ele, pode, tá bom. Aí eu
terminei o culto, levei o cabo para casa, soldei, espetei e funcionou. Aí beleza, falei, pronto, cumpri meu chamado. Mas aí daqui a pouco quebra outra coisa. Aí quebra outro cabo. Aí a mesa dando problema. Aí começa outra. E tudo que foi dando problema, eu comecei arrumando aos poucos. E quando não dava para arrumar mais, eu cheguei pro pastor e falei, ó, essa caixa de som aqui não dá para arrumar mais, a gente precisa comprar outra. Essa mesa de som aqui já tem 14 anos, a gente precisa comprar outra. Sim. E aí o pastor, eu acho que ele olhou pela primeira vez e falou assim, tem alguém cuidando das coisas aqui dentro. Agora chegou a hora da gente comprar as coisas. E foi aí quando ele confiou de ir até na Santa Ifigênia, comprar as caixas de som, mesa, cabo e tudo mais. E foi quando a igreja começou a ficar completinha, bonitinha. A gente comprou projetor. Aí aquela igreja, cara, que estava caindo aos pedaços e tudo era ruim na comunicação e na multimídia, a gente começou a arrumar ali dentro. E era uma igreja para 70 pessoas. Cabia Sim. 100 pessoas, assim, muito apertado. E ali a gente começou a fazer isso. Aí a gente começou a tirar foto do culto, colocar no Instagram, e a gente começou a fazer algumas coisas desse tipo. E daqui a pouco, nós fomos num evento que teve numa congregação, numa outra, tinha a congregação e tinha o campo, né? A igreja de campo, que era tipo uma regional, assim. Uhum. Aí a gente foi lá, ia ter um evento, e nisso veio o pastor presidente dessa igreja, de surpresa, e a gente foi lá tirar foto, ajudar eles e tudo mais. E um belo dia, eu sei que o secretário do pastor veio conversar com a gente para pedir as fotos e tudo mais, e a gente falou assim, cara, a gente tem um projeto relacionado a isso, né? A multimídia, igreja e tal. Aí ele, legal, que bom. E, ok. Entregamos as fotos, ele foi embora e ok. Na outra semana, ele liga tipo numa quarta-feira e fala, amanhã de manhã, quinta-feira, marquei uma reunião para vocês virem aqui e apresentar o projeto pro pastor. Eu falei, mas como assim, cara? A gente tem um projeto na cabeça, a gente nem desenhou, nem fez nada. E, não, mas cola aí, vem aí, porque vai estar o pastor presidente, o vice-presidente, vai estar todo mundo. E nisso a gente, meu Deus do céu, cara. Tá bom, aí passamos o dia inteiro desenhando, fazendo um PowerPoint, colocando os pontos positivos, negativos, tudo que dava. PowerPoint. Tudo que dava para arrumar, tudo que dava para melhorar. E aí nessa igreja que era a sede, né, que a gente foi lá, era uma igreja para 3.000 pessoas. Então, imagina, a gente estava saindo de um campus de 70 pessoas e estava indo para uma igreja de 3.000 pessoas para opinar como eles deveriam melhorar. E aí a gente fez aquela reunião, mostrou todos os pontos negativos, os pontos positivos, como poderia ser feito. E aí o presidente no final olhou e falou assim, legal, tá aprovado, pode começar. E a gente, opa, peraí, tá bom, pode começar o quê, né? A gente tem aqui a ideia, mas a gente nunca colocou isso em prática. Como que a gente vai começar a fazer isso? E aí a gente começou a ir para lá, né? Só que olha só que incrível, cara. Quando a gente apresentou esse projeto, a nossa empresa ela estava assim, já faturando ali, sei lá, 10 mil reais, 15 mil reais por mês de lucro, né? Quando a gente apresentou esse projeto, a nossa empresa ela faliu. A gente parou de fechar projeto. De um mês para o outro, literalmente. Sim. Um mês entrou ali 10, 15 mil reais, no outro entrou 500 reais. No outro, zero. Quando eu estava me estabilizando já para mudar de casa, ir para outro lugar, a empresa parou. E eu falei assim, Deus, que isso? E aí a única coisa que a gente já tinha em mãos era continuar estruturando a multimídia daquela igreja grande. E aí eu falei, tá bom, Deus, eu vou me apegar a isso, é a única coisa que me restou. Porque eu já estou há 5 meses sem fechar um projeto. Sim. Sem fechar um casamento, sem fechar nada. E hoje, assim, eu olho para trás e vejo, né, que se não fosse aquilo, a gente não seria isso. A gente não estaria focado naquilo onde Deus queria nos colocar naquele momento, sabe? Buscar o reino de Deus e a sua justiça para que todas as demais coisas lhe sejam acrescentadas. É isso.
E esse foi... E não fez falta nada, né? Não fez falta passou nada. perrengue, dificuldade, dores, mas com certeza não É. era algo que... E assim, ali foi um processo de muito perrengue, cara. Muita dor, porque às vezes, chegou num momento assim que às vezes a gente tinha o dinheiro de ir pra lá, mas não tinha o dinheiro de almoçar lá, ou de jantar lá. E às vezes tinha o dinheiro de ir, mas não tinha o dinheiro de voltar. Então a gente ficava esperando um milagre de Deus, cara. Sim. E aos poucos a gente foi organizando a estrutura, foi vendo algumas coisas que dariam para arrumar, para consertar. E foi um processo. E aí um belo dia, isso com uns 3 meses, isso eu morando na casa da minha mãe, da minha avó, Sim. lá, na Zona Norte. Essa igreja na Zona Sul. Era 2 horas andando de ônibus, metrô para chegar lá, 2 horas para voltar. Então a gente ia fora do horário de rush e voltava tipo 10 da noite, 11 da noite. E nisso a Patrícia grávida, do segundo filho. E aí eu sei que chegou um momento ali que era tão difícil de continuar fazendo aquilo, sabe? Porque a gente não via... A igreja não falou que, vou te pagar para fazer isso. Não. E toda vez que eu orava para Deus, Deus, quanto que eu devo cobrar por isso? Deus falava assim, nada, não peça nada para ninguém. Eu vou te sustentar. Eu falei, Deus, minha empresa faliu, não tenho dinheiro, estou aqui, mas como que vai ser isso? E não peça nada para ninguém, eu vou te sustentar. E foi ali um processo. Com 2, 3 meses, mais ou menos, um pastor chegou pra gente, isso 1 ano antes, nessa igreja, uma irmã virou pra gente e falou assim, Deus já preparou o apartamento de vocês, fica tranquilo. Daqui 1 ano vocês vão estar morando lá. E a gente, tá bom, né? Daqui 1 ano então a situação vai melhorar, as coisas vão estar melhor, a gente vai ter mais dinheiro e a gente vai mudar pro nosso apartamento, legal. Quando chegou nesse 1 ano depois, a gente estava pior do que estava quando recebeu a profecia. E aí, chegou ali, falei, Deus, aqui final do mês acabando, o Senhor prometeu que no próximo ano a gente já estaria, nesse mês a gente estaria morando no nosso apartamento. Como que isso vai acontecer? Não tem como. Aí, cara, eu lembro que um dia, esse pastor chegou para mim, um pastor da igreja ali, falou, Rodrigo, Patrícia, vem cá, senta aqui. Por que vocês não vêm congregar aqui na igreja, na Zona Sul, né? Na Zona Sul de São Paulo, aqui na igreja. Aí a gente, porque a gente não tem nem dinheiro para vir direito para cá, ou quanto mais para alugar um apartamento, uma casa aqui e ficar aqui com vocês. Aí ele virou e falou assim, cara, então é de Deus, porque eu senti de pagar um apartamento para vocês. Escolhe um apartamento, traz para mim, e aí a gente fecha. Eu falei, não, você tá de brincadeira. Ele falou, não, sério, eu senti de Deus e eu quero fazer isso. E aí a gente procurou apartamentos na região, encontrou um apartamento que a gente gostou muito, o aluguel era R$3.300, e aí a gente, meu Deus, será que a gente leva isso? Pô, isso em 2015, sei lá, 2015, 2016. Já é muito, já. Já era um baita de aluguel. E a gente olhava aquilo e falava, mas... E Deus, o Espírito Santo já havia falado com a gente, escolhe o apartamento do jeito que vocês querem. E aí a gente olhava vários, mas não, o que a gente quer é esse. Mas esse é R$3.300. Alguém vai pagar pra gente, a gente vai escolher isso. E o Espírito Santo, escolhe o apartamento que vocês querem. E eu, caramba. Falei, bom, o não a gente já tem, né? Vamos pegar aqui o papel, vamos levar lá o contrato. Aí chegou lá, levamos pro pastor o contrato. Aí ele olhou e falou, tá bom, vou assinar. Aí ele assinou. Vocês conseguem trazer a mudança e tal? Aí a gente, primeiro, a gente nem tem mudança, porque a gente está na casa da minha avó, da minha mãe. E segundo, que a gente não tem dinheiro para trazer as poucas coisas que a gente tem. E aí, não, então eu vou pagar o caminhão de mudança para vocês também. Cara, em menos de 1 semana, a gente estava morando num apartamento e a promessa de Deus havia se cumprido na nossa vida. E esse cara, esse Deus pastor, é bom todo tempo. meu, ele é. E assim, a gente sem perspectiva nenhuma de mudança, ele fez algo assim em 1 semana. E esse cara, ele pagou esse apartamento durante 1 ano e meio pra gente, o contrato. E durante esse 1 ano e meio,
que fez parte desse processo aonde a gente ficou ali naquela igreja, eu falo que foi a nossa faculdade da multimídia. Porque ali, não que tinha alguém me ensinando, mas eu enfrentei muitos problemas naquele ambiente. Como colocar um painel de LED, como colocar uma projeção, como melhorar o som, como desenhar um projeto de som, como fazer um projeto de iluminação, como resolver a transmissão ao vivo, como mexer numa mesa de corte da Atem. Tudo ali eu aprendi. E chegou um momento que eu enfrentava tantos problemas ali dentro daquele ambiente, que eu falava assim, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Sabe? Porque eu só lido com o problema, sabe? E aí eu ouvi do Espírito Santo falar assim, eu estou te ensinando. Talvez não exista uma escola, uma faculdade sobre isso no Brasil. Sim. Mas eu estou te ensinando através dos problemas. Incrível. Porque toda vez que acontece um problema, eu te levo para a solução. E aí, quando eu aprendo a solução, eu tenho conhecimento, eu tenho educação daquilo. Então, cara, hoje nós temos a comunidade da Igreja Multimídia. Aí é o outro ponto que a gente acho que é interessante. Sim, sim. Porque esse começo de história seu, né, essa experiência sua de profundidade, intimidade com Deus, nada mais é do que viver o reino. Sim. Teoricamente, na prática você viveu o reino de Deus, certo? Porque buscar o reino de Deus é trazer o reino dele à terra, né? Então na prática, na comunidade, sendo o corpo de Cristo, em comunhão com os irmãos, né? Colocando tudo aquilo que o Senhor deu para você para fora. Sim. Através dos problemas, que são desafios, exercendo todo o conhecimento, né? E colocando a sabedoria que ele entrega ali na prática. Isso tudo te trouxe intimidade. Né? Eu costumo falar que muitas vezes em discipulado, né? Possivelmente acredito que você discipula, tem discípulos, né? Principalmente pela vida ministerial. Muitas vezes eu sempre falo dessa questão do quão incrível é viver em primeiro lugar as coisas do reino. Uhum. Porque é incrível como a igreja ensina a gente, né? E não é só no aspecto de comunidade, de pessoas, mas é no aspecto de os problemas que nós temos, tanto de atritos, né? Que tem que estimular a nossa inteligência emocional, ou a falta de inteligência emocional, ou inteligência técnica de alguma coisa, né? Para solucionar uma dificuldade em estrutura, em multimídia, enfim, em atendimento, né? Em cuidados ali da igreja, da organização do culto, enfim, tudo aquilo que a gente vive na igreja, teoricamente, na prática, aperfeiçoa a gente para quando a gente volta para esse mundão louco, né? Com certeza. A gente esteja num outro nível. Sim. Enquanto as pessoas do mundo estão trabalhando por obrigação, Ou porque pelo dinheiro. preço, ou pelo dinheiro, tem mamão como Deus, Uhum. né? Estão se sacrificando por nada. A gente está entregando e sacrificando a nossa vida pelo tudo que é o propósito, é a vida com o Senhor, é a comunidade, é a igreja. E nesse lugar a gente é aperfeiçoado, nessa graça que nós somos forjados. Sim. Quando a gente volta para o mundo, nada é peso, porque a gente é aperfeiçoado na técnica, a gente é aperfeiçoado nas relações. Cara, quão incrível é, todo domingo a gente, se fosse dar um outro nome para culto, seria uma palestra. Todo domingo a gente tem uma palestra. Sim. Com a sabedoria que vem dos céus. Né? Toda terça-feira a gente tem um momento de discipulado, onde a gente tem um trabalho de grupo, de aperfeiçoamento de habilidades emocionais, socioemocionais. Cara, as pessoas do mundo não têm isso. A gente vive isso. E essa primeira parte sua, resumidamente, é isso, né? Sim. É uma pessoa que teve o berço, teve um momento que saiu, depois voltou, o Senhor começou a falar no seu íntimo, você começou a pedir experiências, o Senhor te deu experiências, você começou a entregar tudo ao Senhor. E aí você começou a passar pelas provações, porque o Senhor tinha que moldar você em alguns lugares. Sim. Você passou pelo processo. E aí hoje você pode falar, saí daqui e hoje estou aqui. É isso aí. Aí hoje tem Igreja Multimídia, Kashima Tech, né? Isso aí. E a caminhada que você está construindo. É isso aí. E a Igreja Multimídia, ela veio desse processo. Ela, em um determinado momento, eu percebi que ali eu estava resolvendo os problemas daquela igreja local de 3.000 pessoas, e as igrejas que faziam parte do ministério começaram a ver que os problemas estavam sendo resolvidos
E quem que poderia ajudar aquelas pequenas igrejas locais? E aí eles começaram a me chamar, a pedir uma consultoria, um treinamento, alguma coisa do tipo. Aí eu comecei a ir ajudar e tal. Só que chegou uma hora que se tornou muito complicado eu atender todo mundo. Impossível. E aí eu comecei a criar vídeos no YouTube e eu passava o link do vídeo. Era mais fácil. Uhum. Até porque, como era algo do ministério, então eu não cobrava naquela época, assim, de fazer a consultoria para outra igreja e tudo mais, né? Isso já era 2014, 2015? Isso era 2015 para 2016, mais ou menos. E aí eu comecei a ver que... E foi quando eu tive a minha primeira grande dificuldade, que é gravar um vídeo. Para quem nunca... Eu era do backstage. Eu tava ali gravando atrás das câmeras, fazendo tudo, dirigia e tudo mais. Mas na frente da câmera, eu travava. E aí, eu sei que um belo dia eu entrei dentro de um quarto que a gente tinha lá no apartamento. E eu falei assim, eu vou entrar aqui. Eu só saio daqui com esse vídeo gravado. E, cara, a mão suava, dava dor de cabeça, dava dor de barriga, dava tudo, sabe? E eu não conseguia falar, aí eu travava, aí eu voltava, eu ficava nervoso. Eu sei que eu entrei naquele quarto, era 10 horas da manhã, eu saí daquele quarto 10 horas da noite, para gravar um vídeo de 5 minutos. Sensacional. Não, você imagina. Mas ali foi o meu foco, eu falei assim, eu preciso fazer isso, e eu só saio daqui com esse vídeo gravado. Não tem como eu sair daqui sem esse vídeo, se eu não conseguir gravar ele. E aí eu entrei naquele quarto, gravei esse vídeo. E olha só que maluquice, né? Esse vídeo eu acho que eu soltei em 2016 para 2017, que foi transmitindo ao vivo usando uma webcam. Foi um dos primeiros vídeos do canal. E você não tem ideia de quantas pessoas assistiram esse vídeo na pandemia, cara. Surreal. Porque as pessoas não sabiam como fazer uma transmissão ao vivo e eram dos poucos vídeos direcionados para a igreja. Então, transmissão ao vivo para a igreja. Cara, eu assisti muitos vídeos seus no começo da pandemia. Então assim, e ali eu vi como Deus já estava preparando a internet, o conteúdo, várias coisas para o que ia acontecer no futuro. E ali eu comecei a compartilhar alguns vídeos no YouTube, e eu comecei a ter feedback, respostas, comentários, e a galera, vamos criar um grupo no Facebook. Aí cria um grupo no Facebook, aí junta 50, 100, 200, 300, 400. Vamos fazer alguma coisa no WhatsApp, sabe? E aí começou a crescer aquilo. E daqui a pouco, Deus vira pra gente e fala assim, acabou o tempo de vocês ir nessa igreja, através de um sonho. Sim. Um belo dia, eu tive um sonho, o sonho eu estava saindo desse apartamento, indo para a rua. Quando eu chegava na rua, eu vi uma tempestade se formando assim, e eu via meu pai passando na rua, cara, subindo a calçada. Meu pai tá fazendo aqui no meio de uma tempestade? E teu pai não tava... Meu pai tava no Japão ainda. Olha só. E meu pai ficou, acho que no total, 28 anos no Japão. E aí, eu saio na rua assim, né, no sonho, eu vejo meu pai passando, falo, meu pai tá fazendo aqui? Aí eu saio andando, aí eu ando um pouquinho assim no quarteirão de baixo, de repente vem uma tempestade e derruba todo o apartamento que a gente estava morando. Aí eu virava assim, aí tinha um cara da prefeitura e ele falava assim, que não adianta tentar entrar mais porque acabou, caiu tudo. E eu olhava, aí quando eu acordei eu falei, cara, acho que a gente vai mudar daqui. Acho que Deus já está nos direcionando para outro lugar. E nisso, eu sei que mudou a administração da igreja. Nessa época, eu ganhava uma ajuda de custo da igreja. Aí mudou essa administração da igreja. E aí um dos administradores virou para mim e falou assim, Rodrigo, nós queremos que você esteja aqui todos os eventos, todos os cultos. E cara, a Assembleia de Deus é quase todo dia, entendeu? Sim. Então,
é complicado. E eu recebi uma ajuda de custo que o meu acordo para receber essa ajuda de custo é que eu estaria alguns dias específicos ajudando, tipo só o domingo, alguma coisa do tipo. E aí eu falei, tá bom, mas vamos lá. E essa época, minha situação ainda não era boa também, era uma situação muito ruim. Eu praticamente, eu só tinha essa ajuda de custo mensal, fixa no mês. O resto era de glória em glória, de fé em fé. Para quem empreende, é autônomo, sabe como é. Sim. E assim, igreja multimídia, projetos, eu não fazia praticamente nada. Eu só alimentava a igreja multimídia como um vídeo, um YouTube, um Instagram, alguma coisa do tipo. E aí, eu sei que nessa época eu virei para esse pastor e falei assim, olha, tá bom, mas será que vocês não conseguem melhorar essa ajuda de custo para eu também poder estar aqui? Porque os únicos dias livres que eu tenho, às vezes eu vou fazer uma consultoria, vou fazer uma instalação, e isso complementa a minha renda. Então, para eu estar aqui mais vezes, vocês não podem melhorar isso para mim? E aí esse cara chegou para mim e falou assim, não, você vai ter que fazer, você vai ter que vir sempre e vai ganhar a mesma coisa. E aí na hora, cara, eu lembrei do meu sonho. Da tempestade. Da tempestade do meu pai. E aí, resumidamente, né, nessa parte do meu sonho, que eu não acabei não contando. No outro dia do meu sonho, meu pai chegou do Japão. Depois de 28 anos. Do nada. Do nada. Com uma pizza na mão, tocando a campainha da casa da minha mãe. Imagina, cara, 28 anos que você não vê a sua esposa. Do nada, meu pai volta. E pro filho, né? Justamente. Então, assim, aí minha mãe me liga e fala, Rodrigo, você não vai acreditar. Seu pai tá aqui. Que pai? O Tamotsu? O meu pai? Tipo, ele tá aqui. Eu falei, caramba, é de Deus aquele sonho. Então, por aí, eu já peguei aquele sonho e coloquei ele dentro da caixinha das profecias e algo muito importante que vai acontecer. E eu entendi que já não era mais tempo de eu estar lá, naquele lugar. Porque o apartamento tinha caído, onde eu iria morar. E no sonho eu lembro que eu ia morar para um outro lugar. Uma direção assim específica dentro do sonho. E beleza. Aí eu saí, tive essa conversa com esse administrador da igreja, e aí ele virou para mim e falou assim, não, você vai ter que vir trabalhar pelo mesmo valor. E eu lembrei do sonho. Eu falei, olha, então para mim não dá mais. Eu vou sair daqui. Aí, não, mas você vai sair como? Você vive daqui, não sei o quê. Eu ajudava muito a igreja nessa parte da multimídia. Sim. Então, eles também não queriam deixar eu ir. E aí ficou naquela conversa. Não, peraí, vou conversar, vou ver tal com fulano, não sei o que, se melhora e tudo mais. No final das contas, cara, faltava 14 dias pro contrato do apartamento vencer e a gente não tinha um lugar para morar. Eu com 2 filhos e eu não tinha dinheiro, ia perder a única ajuda de custo e para onde eu iria? E aí eu falei assim, Deus, de novo, não sei o que fazer nem para onde ir. Aí, num outro dia, liga uma amiga da minha mãe, que ela ora muito pela gente, pela nossa família, ela é uma intercessora. Da Assembleia. Da Assembleia, lá, só que São José do Rio Preto, não é de São Paulo. Ela liga e fala assim, ó, Deus tem alguma coisa com vocês aí, eu preciso ir para São Paulo, eu vou para aí amanhã, eu vou orar, fazer o que Deus está pedindo, e é isso. Eu falei, tá bom, vem. Aí a gente ajudou ela com a passagem, tudo, ela veio. Quando ela chegou em São Paulo, entrou no apartamento da minha mãe, assim, a gente foi lá. Aí ela, ó, eu vejo escrito aqui na testa de vocês, ó, Campinas. Aí Campinas, que é isso? É a cidade, pra onde vocês têm que ir. Eu falei, mas a gente não conhece ninguém em Campinas. A gente não conhece nada em Campinas. A gente nunca foi pra Campinas. O que eu vou fazer lá? Ela, não sei. Deus tá mandando vocês irem pra lá. E aí, Deus já havia falado que ia ser um tempo de caverna pra gente. É um tempo onde a gente ia entrar num processo, ia ficar escondido. E tanto é que Deus até falou pra gente, não é pra vocês contarem pra ninguém pra onde vocês vão. Eu não sei
se tinha alguém nos perseguindo. Eu não sei se ia acontecer alguma coisa. Eu não sei se a gente contasse, alguém iria ir nos ajudar e Deus queria que a gente fizesse parte de um processo, somente a gente com ele, sabe? Sim. Então, eu não sei, mas Deus falou, não é para vocês contarem para o lugar para onde vocês estão indo. E nisso, cara, a gente foi para Campinas um dia, a gente pegou um carro lá, foi para Campinas, foi numa igreja, chegou no final do culto, falei, Deus, o senhor já fez uma vez. Um pastor já veio pagar um apartamento pra gente. Será que não vai ser aqui que outro pastor vai pagar também? Uhum. E a gente chegou no final do culto, nada. Domingo, 9, 10 horas da noite, nada. Aí, poxa, o que a gente vai fazer? A gente, daqui a pouco, só tá os dois, assim, eu, a Patrícia, os últimos da igreja, assim. Acho que não vai rolar nada, vamos embora. Aí a gente saiu dali, pegou o carro, foi dar uma volta. E nisso, a gente sentia muito assim, a gente não pode sair daqui enquanto a gente não tiver um lugar para morar. Só que aí já era 9 horas, 10 horas, 11 horas. A gente rodando vários bairros que a gente não conhecia em Campinas. E aí o nosso filho estudava na Adventista, em São Paulo. E lá tinha uma Adventista também. Eu falei, então, vamos lá. Se a gente mudar para cá, faz sentido morar perto da Adventista, porque nosso filho vai morar aqui, a gente vai morar aqui e o nosso filho vai na escola a pé. Então vamos procurar algo aqui próximo. E nisso a gente procurou e só tinha assim uns lugares bem ruins. E no momento eu estava passando em frente a um apartamento, assim, um predinho. Eu parei o carro ali, eu falei, vou ver aqui dentro. Aí a Patrícia, nem morta, eu vou morar nesse lugar. Olha que lugar feio, que não sei o que, e não sei o que lá. Tô olhando pra minha esposa aqui. E aí eu olho, nem morto que eu vou morar nesse lugar, não sei o quê. Eu falei, Patrícia, não sei. Senti de parar aqui, eu vou parar aqui. Aí eu entrei lá dentro, eu toquei a campainha, falei, moço, tem lugar para alugar aqui, apartamento e tal? Aí ele, entra aí, deixa eu te mostrar. Aí eu entrei, aí ele falou assim, tem uma mulher aqui no prédio que ela aluga. Vou passar o seu contato para ela. Aí nisso, essa mulher desce com uma amiga no corredor, se despedindo dela. Tchau, tchau, tchau. Aí o cara vira e fala, olha, eles estão procurando apartamento para alugar. Aí ela, que bênção, que bom. Eu tenho um apartamento aqui que minha filha aluga esse apartamento e daqui 3, 4 dias o cara vai sair, vocês podem entrar. Pô, que legal. É isso. Aí eu falei, pô, deve ser a irmã do Coque, né? Tipo, a irmã da igreja e tal. Aí ela já sacou um cigarro, acendeu, fumou, já falou uns palavrão. Falei, nossa, nada a ver, não é não. Mas foi, e aí eu liguei pra filha dela, falei, olha, tô vendo um apartamento aqui e tal. Aí ela, você já deu uma olhada aí nos apartamentos? Porque aí são kitnet, né? Não é um apartamento. Eu falei, não vi, mas qual que é o valor? Imagina, a gente tava desesperado. Qual que é o valor? R$800. Beleza. E o que você precisa? Calção, alguma coisa? E a gente não tinha nada, só tava perguntando para entender mesmo. Ela, não precisa pagar nada. Você paga do mês e você entra. Eu falei, pronto, é aqui mesmo. E ela, mas vai dar uma olhada lá em cima para ver como são os apartamentos. Aí a gente entrou, olhou, uma kitnet 18 metros quadrados. 18. 18. 18, 18. 18. 18 metros quadrados. Mulheres são sábias. 5 por 3. É isso. E aí, cara, eu sei que a gente olhou e falou assim, nossa, mano, que lugar feio, cara. Aí eu lembrei do que Deus havia falado, tempo de caverna. Eu falei, é uma caverna isso? Literalmente. Literalmente. E aí eu falei, tá bom, vou ficar com o apartamento. É o que eu tenho por enquanto. Se aparecer algo melhor, eu troco, mas assim, é isso que eu tenho por enquanto. Não tem que assinar contrato, não tem nada. Eu falei, é isso, vamos lá. E, cara, a gente fechou. Aí essa mulher que veio atender a gente, fumando cigarro, falando palavrão, ela virou e falou assim, é pra você ver, né, como as coisas são de Deus. Eu fiz uma cirurgia, eu tô há 3 semanas sem sair de casa,
Hoje eu só saí porque essa minha amiga veio me visitar e eu vim trazer ela no portão. E encontrei vocês. Então, cara, eu comecei a ver assim a mão de Deus ali já naquele lugar, sabe? E esse primeiro apartamento que o pastor pagou pra gente, que Deus preparou esse apartamento, ele era o número 21. Quando eu chego na kitnet, o número da porta era o 21. E ali, cara, eu comecei a ver que, tipo assim, o 21 representava a perfeição de Deus. Era o que Deus havia escolhido pra gente naquele momento. Sim. Sabe? E ali eu olhei o número 21 e falei, é aqui que a gente vai morar. É aqui. Eu sei que é ruim, eu sei que é feio, eu sei que não é um lugar que a gente gostaria de estar nesse momento, mas é aqui. Tem um processo que a gente precisa passar nesse lugar. Tem que passar pelo processo. Tem que passar pelo processo. E, cara, e Deus falou que ia ser um tempo de caverna e ia ser rápido. A gente morou nesse lugar 8 meses. O suficiente para gerir algo, né? Com certeza. Foram 8 meses, assim, que parecia 2 anos, assim, sabe? Porque era um processo, era uma dificuldade, era algo todos os dias. Resumidamente, a gente saiu de São Paulo, pegou nossas coisas, mudamos para esse apartamento, começamos a morar ali. Só que eu não tinha trabalho, eu não tinha renda, não tinha nada. Os primeiros 2, 3 aluguéis foi do sofá, de outros móveis que eu vendi do outro apartamento, que era um apartamento de 80 metros quadrados, para 18 metros quadrados. Você não leva nada. Você leva roupa, fogão, máquina de lavar e algumas coisas. E nisso, eu sei que a gente entrou ali naquele apartamento, começou a morar ali. E, cara, eu comecei a ir numa igreja. E a outra igreja que eu tinha acabado de sair, eu tive muito problema com liderança, com pastor. Por quê? Eu fui um cara que cresci sem pai. Então eu já tinha problema com paternidade, cara. Isso não estava resolvido em mim. Sim. Então eu tinha problemas ali, com liderança, com pastores. Eu não conseguia... para mim tudo era uma perseguição, as pessoas estavam querendo me destruir, que não sei o que, para. E aí eu sei que quando eu cheguei nessa kitnet, a gente começou a visitar uma igreja e ir nessa igreja, ali que era ali próximo também. Sim. Só que começou a acontecer os mesmos problemas que estavam acontecendo na outra igreja. Só que a gente identificou isso em 5 meses. Quando a gente identificou esses problemas em 5 meses, eu comecei a ver que tinha problemas que eram por conta da minha falta de pai, a paternidade não resolvida, e eu percebi que tinha problemas que era por conta da liderança. A liderança ou era desorganizada, ou era uma liderança que não liderava. Então começou a trazer problemas para tudo que estava acontecendo ali. Então, com 5 meses, eu entendi o que estava acontecendo. Sim. Em um outro lugar que demorou 2 anos praticamente, ali eu entendi em 5 meses. E ali eu escolhi não estar debaixo daquele tipo de liderança. Foi um momento que eu orava e Deus não respondia nada, cara. Então, eu via que Deus estava trabalhando um processo ali dentro de mim para eu me dar mais valor, para eu me amar, para eu entender que não é porque aquela pessoa representa uma figura pastoral, um líder, que você tem que dizer amém e ok para tudo aquilo. De fato. Entendeu? Você tem que analisar, aquilo é saudável, é bíblico, sabe? Se aquelas coisas saem da Bíblia, saem do que é saudável para a vida do ser humano, de uma família, não faz sentido você estar debaixo daquilo. A gente tem uma dor muito séria hoje no Brasil em relação a doutrina está fora, né, da palavra, da base, né? Então a gente tem igrejas que muitas vezes não são nem teológicas, né? Elas são mais só religiosas, é um sistema religioso que aqueles líderes criaram, né? Com certeza. Tem as suas experiências, as suas epifanias, né? Sim. E ali, o que a gente começava a enxergar? Que em cima do púlpito, né, o pastor ele falava coisas, mas ele não vivia aquelas coisas durante a semana. Então aquilo começou a trazer pra gente, peraí, a gente quer estar debaixo desse tipo de liderança novamente? Sabe? Só que antes eu nem me questionava sobre isso, porque eu não me amava.
Para mim, era o líder, o pastor, o anjo da igreja. É aquele cara intocável. Eu tenho que dizer amém para tudo, sabe? Eu nem me questionava sobre essas coisas. Então, chegou um momento que não dava mais. Eu já tinha identificado aquilo mais uma vez. Eu falei, Senhor, eu não vou ficar debaixo desse tipo de liderança novamente. Eu já tive problemas, eu entendo aqui o que eu preciso ser aperfeiçoado, melhorado nesse processo todo, mas tem esse outro lado aqui, que é o lado daquele líder, daquele pastor, que ele também precisa ser aperfeiçoado. Só que assim, não dá para a gente continuar dessa forma. Não dá para eu liderar ou fazer algo aqui dentro dessa forma. Não é nem só aperfeiçoado, né? É corrigido. Corrigido. Porque Isso. uma coisa é a comunidade ser aperfeiçoada, né? No dia a dia, né? Sim. Ali, como ferro afia ferro, né? Sim. Agora tem liderança que precisa ser corrigida. Justamente. Né? E todos os níveis de liderança precisam ser corrigidos quando estão fora da palavra de Deus. É isso aí. E ali precisava ser corrigido. Sabe? Isso. Então, chegou um momento que eu falei assim, eu não vou conseguir fazer nada aqui dentro. Não tenho o que fazer aqui dentro. Porque dessa forma não dá para liderar, não dá para fazer nada. Então, chegou um momento que nós nos desligamos da igreja e aí quando eu tomei a posição, Deus falou com a gente de novo. E de uma forma assim, que não tinha como eu duvidar do que Deus do que aquela pessoa estava entregando para nós. Eu fui visitar uma tia minha no interior, nunca tinha visto essa pessoa, e ela tem Alzheimer. E o Alzheimer dela já estava bem avançado, assim, eu não lembrava de nada e tal. Ela lembrava, o que os filhos contavam, que ela lembrava de mim quando eu era bebê. Então, eu nunca tinha visto ela. E aí, um dia, a gente foi lá visitar ela, acho que junto com meu pai eu fui visitar ela e tal. E chegou lá, ela começou a conversar com a gente ali, mas Alzheimer, né, meio perdido, a conversa e tudo mais. Aí daqui a pouco ela virou pra gente e falou assim, vem aqui no quintal. Aí a gente vai mostrar alguma coisa lá no quintal, né, tal. Aí ela vira e fala assim, posso orar por vocês? Aí, pode, né? Talvez é um resquício, né, de alguma coisa que ficou da época que ela ia na igreja e tal. De repente a mulher ficou lúcida, cara. Lúcida. Completamente lúcida. E ela começou a falar. Coisas que Deus estava entregando para ela. Aí Deus começou a revelar para ela. Você passou por uma situação assim, assim, assado recentemente, que aconteceu isso, onde você teve que tomar uma decisão e você decidiu sair debaixo desse tipo de liderança e pode deixar que eu cuido desse tipo de pessoa, desse tipo de líder, e eu já preparei a igreja para vocês, a igreja de vocês, e no momento certo eu vou mostrar para vocês. Desse jeito. Amém. Eu falei, cara, é isso, Deus, era isso que eu precisava ouvir. Porque até então eu não sabia se eu estava fazendo uma coisa certa, uma coisa errada, sabe? E ali Deus trouxe paz através da oração, da palavra que a minha tia estava entregando pra gente. E nisso, foi quando eu olhei e falei assim, cara, olha a minha situação nesse momento. Eu me dediquei durante 3 anos e meio à igreja, à multimídia, fazer tudo acontecer, a coisa rodar, estar aqui presente, mas eu esqueci da minha família. A minha família, eu estou morando numa kitnet, quase eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel. Muitas vezes quem teve que trazer o dinheiro, me ajudar, foi meu pai e minha mãe. E eu não cuidei da minha vida, cara. Sabe, eu estou parado. Eu não estou fazendo nada além de estar focado aqui na igreja. E aí eu falei assim, Deus, eu preciso fazer algo. E eu lembro que eu não tinha nada em mãos ali. Seu primeiro ministério, É, né? e assim, eu não tinha cuidado do meu primeiro ministério. Que é uma outra dor que a gente vê muito em muitas igrejas ainda. Sim, porque muitas vezes você tem uma liderança que só está cuidando da igreja e não está cuidando da família. E nem ele, né? E nem dele mesmo, justamente. Então, esses eram os nossos exemplos. E eu estava replicando aquilo que eu tinha aprendido porque ninguém me ensinou algo diferente. E eu também não era o leitor de Bíblia ao mesmo tempo, não estava buscando ali revelações na Bíblia, porque eu tenho a certeza que se eu tivesse focado mais tempo em ler a Bíblia, o Espírito Santo ia me mostrar
muito mais coisas, Sim. sabe? E foi aquilo que eu fui recebendo. Então, chegou um momento que eu falei assim, Deus, eu preciso cuidar da minha família. Eu preciso dar o básico para eles. E eu não tenho nada. E aí Deus começou a falar para mim, usa o que você tem. Mas Deus, eu não tenho nada. Eu tenho um celular, eu tenho um notebook, que é o que sobrou da minha videoprodutora, era um MacBook que já estava, tipo assim, quase querendo parar, pedir para MacBook parar. 2012. Tipo isso. Já estava, tipo, há 5 anos comigo o MacBook. E aí eu falava, Deus, eu preciso fazer algo para ajudar minha família e eu não tenho nada. E Deus falava, usa o que você tem. E aí esse loop ficou na minha cabeça, acho que durante alguns meses. Uns 2, 3 meses. E chegou um momento que eu entendi o que Deus está querendo falar comigo. Usa o que você tem. Tá bom, usa o que eu tenho. Experiência, conhecimento técnico, compartilhar com as pessoas. Talvez seja isso. E aí eu comecei a focar em fazer mais vídeos. Que foi quando eu comecei a fazer os vídeos de overview, visitar algumas igrejas, das placas de captura, transmissão ao vivo, não sei o que, paraná, paraná. E eu comecei a fazer esses vídeos, cara. Daqui a pouco, a gente sai daquele apartamentinho, dessa kitnet de 18 metros quadrados. A Patrícia começou a trabalhar numa agência. E nessa agência, ela também foi aprender mais sobre a parte de comunicação, de mídias e tudo mais. E aí a gente mudou para um outro apartamento, já com 2 quartos, um pouquinho melhor. E olha só, né, cara? Isso é um ponto que eu fico refletindo, né? Naquele apartamento era o apartamento 21. O primeiro apartamento foi o apartamento 21. Na kitnet foi o apartamento 21. E a rua onde a gente morava se chamava Rua da Abolição. E eu falo que foi na Rua da Abolição onde nós aprendemos a não ser mais escravos de homens. Uhum. Foi ali onde Deus trouxe cura para os nossos traumas. Sim. Foi ali onde Deus trouxe o entendimento para nós nos amar mais, sabe? Para a gente não deixar qualquer pessoa ditar, falar o que você tem que fazer, sabe? Foi ali aonde a gente começou a se preocupar mais com a nossa família, a cuidar um dos outros, da nossa família, sabe? Então, eu falo que foi ali, na Rua da Abolição, onde Deus nos trouxe cura. E foi ali onde a gente parou de ser escravo de homens, sabe? É incrível esse processo de... Deus marca a gente com símbolos, né? Sim. Né? Você a todo momento falou 21, 21, 21, a Rua da Abolição. É impressionante como os ciclos são marcados, né? Sim. O ciclo se encerra aí, né? E aí, até então Deus trouxe os apartamentos onde eu deveria morar. E quando eu mudei para outra kitnet, para o outro apartamento, que não era uma kitnet, na verdade, já eram 2 quartos, era um pouco melhor, o valor da kitnet para o apartamento era a diferença de R$200, cara. Uhum. E aí, ali eu vi o quanto a minha mentalidade estava presa a algo pequeno, sabe? Porque a diferença era R$200 de um lugar ruim. Para algo muito melhor. Cara, os meus vizinhos eram traficantes, prostituta. Tipo, de noite, ali na kitnet, a gente tinha que rolar a toalha, molhar a toalha, pôr debaixo da porta, pro cheiro de maconha não entrar pela porta e ficar todo mundo tabelado lá dentro. O meu filho dormia no primeiro cômodo assim da kitnet, ele era o que recebia o cheiro daquilo entrando, sabe? Então esse era o nosso tipo de vizinhança. E por conta de R$200, eu poderia ter escolhido morar num lugar melhor, sabe? Então ali Deus me trouxe todas essas mudanças de mentalidade. Sim. Sabe? Nesse isso processo. Já é bem mais recente, é antes da pandemia. Isso daí já... 2017, 2018. Final de 2017 para começo de 2018. Nisso, eu comecei a fazer alguns... comecei a receber... A igreja multimídia começou a aparecer um pouco mais no YouTube, algumas igrejas começaram a entrar em contato. Você não pode me ajudar aqui com a transmissão? Você não pode me ajudar aqui com a projeção? Você não pode me ajudar aqui com isso? E aí eu comecei a fazer umas consultorias, a vender um serviço ou outro.
E eu sei, cara, que começo de 2018, a gente estava numa kitnet. No meio de 2018, eu tirei a Patrícia da agência para vir trabalhar comigo, porque eu já conseguia cobrir o salário dela. E no final de 2018, eu já estava praticamente vindo para o Morumbi, em São Paulo, mudar para um apartamento. Então, assim, em um ano, Deus tirou a gente assim da miséria e colocou num lugar super confortável, sabe? E um dia, lá para setembro mais ou menos, de 2018, nisso a empresa foi crescendo, foi melhorando, fui atendendo várias igrejas. Em setembro, mais ou menos, a gente foi visitar uma igreja para fazer um projeto. Esse pastor virou no final assim e falou assim: posso orar por vocês? A gente, pode, legal. Aí ele começou a orar. Cara, ele começou a fazer uma... E ele orava de um jeito assim, muito estranho, que eu nunca vi alguém orar. Ele orava cantando. E aí chegou um momento que ele começou a orar pela gente. E eu achei tão estranho na hora que eu falei assim: não pode ser. Esse cara aqui, tá bom, Deus. Se for de Deus, tipo, que ele venha falar coisas que a gente, de fato, já passou, que a gente sabe que é só o Senhor sabe sobre a gente. Porque era tão diferente. E aí, na hora, aí ele começou a fazer uma timeline da minha vida na oração, velho. Ele falou assim: porque em 2005 eu te levei para um lugar estranho. Em 2010 você voltou. Aí ele... Foi difícil crescer sem pai, né? Nossa, aí eu já tava posição fetal, tipo, querendo chorar, né? E aí ele falou assim: mas eu fui seu pai. Em todas as suas dificuldades, seus momentos difíceis, as suas grandes decisões, eu estava com você. E todos os problemas, às vezes que você quase morreu, eu estava com você. Tipo, ali foi trazendo uma timeline. E naquele mesmo momento, foi me passando imagens das dificuldades e os momentos que eu estava vivendo, e aquilo foi sendo ressignificado. Sou com a paternidade de Deus, sabe, na minha vida. E aquilo foi aparecendo, eu fui vendo aquilo na minha mente, que aquele momento onde eu quase morri, Deus estava ali. Incrível. Naquele momento onde eu me senti abandonado por todo mundo, Deus estava ali. Aquele momento onde eu tinha que tomar uma grande decisão, Deus estava ali. Pra você ter uma ideia assim dos detalhes que aconteceu na história toda, ele virou e falou assim: em 2017 você teve que tomar uma decisão de ir com a sua família e morar debaixo de uma ponte ou dentro de uma kitnet. Mas eu estava ali com você. Sabe? E foi trazendo. E ali... Especificidade, né? Total. E chegou um momento que eu falei assim: só Deus pode saber de tudo isso que aconteceu. E aí ele falava assim: e agora chegou a hora de você voltar para São Paulo. Você vai voltar para São Paulo. Prepara as suas coisas em Campinas. Você vai voltar para São Paulo. Eu falei: Deus, tá bom. Como que eu vou voltar para São Paulo? E aí eu recebi a palavra de Deus. E eu falei: pronto, a gente vai voltar para São Paulo de novo. Passamos um ano e 8 meses em Campinas. E aí agora a gente estava voltando para São Paulo de novo. E nesse processo, a gente começou a procurar igrejas e procurar lugar para morar. E a gente já conhecia a Zion. A gente já tinha ido algumas vezes lá. Quando a gente estava em São Paulo, naquela outra igreja, a gente foi algumas vezes na Zion para visitar, para ver como era a igreja e tal. A gente gostou, legal, tudo mais. Só que aí nesse dia a gente estava procurando outros lugares e a gente estava indo para uma outra igreja. E no meio do caminho, a gente parou o carro, eu e a Patrícia, e oramos. A gente começou a conversar, na verdade, assim: poxa, se fosse para você criar os seus filhos em uma igreja, qual igreja te vem à mente? Qual igreja que você gostaria de criar seus filhos? Qual igreja que a gente gostaria de estar lá com a nossa família? Aí eu gostaria de estar na Zion Church, né, que antes era a Igreja Monte Sião. Gostaria de estar na Igreja Monte Sião, tal, eles têm um trabalho legal com as crianças e tal. Aí
Beleza, vamos orar então? Vamos. Senhor, a gente não sabe para onde ir, a gente não sabe onde morar, a gente não sabe o que fazer. Que seja feita a sua vontade. Só nos mostra para onde nós temos que ir. Porque chegou um momento que a igreja multimídia já estava grande, a gente já estava fazendo projeto pelo Brasil todo, e a gente sabia que a gente tinha algo grande para oferecer também para uma igreja. Sim. Cuidando da multimídia, estruturando toda a igreja. Então, a gente sabia que a gente poderia ser mal aproveitado ou escravizado em um outro ambiente, novamente, sabe? Então, a gente tinha esse cuidado, a gente tinha essa preocupação. E aí chegou um momento que a gente orou ali no carro e a gente mudou a rota. A gente ia para uma igreja, a gente foi para Zion Church. Aí, beleza, chegou lá, Deus, fala com a gente no culto e tal. Aí passou louvor, passou palavra. Cara, nada. Assim, a gente não ouviu nada assim muito específico para aquele momento que a gente estava precisando, né? E aí, eu sei que no final do culto, a Patrícia virou para mim e falou assim, eu vou pedir uma oração ali para os ministros. Aí eu, tá bom, eu vou também. Ela, nossa, mas você nem gosta de pedir oração, né? Eu falei, não, tudo bem, mas eu também vou, porque eu acho que é um momento que a gente precisa receber algo de Deus. E aí eu fui. Ela foi numa pessoa, eu fui numa outra pessoa, e aí essa pessoa começou a orar por mim. Ela, você quer uma oração por algo específico? Eu falei, eu gostaria de ouvir sobre uma direção. Estou precisando de uma direção. Aí ela, tá bom. Aí a oração dela foi bem assim, Senhor Deus, obrigado pela vida do Rodrigo, ele está aqui, precisando de uma direção, abençoa ele, em nome de Jesus, amém. Aí eu termino a oração, poxa, só isso, né? Aí ela... Achou que ia ser uma profetada, né? Eu falei, poxa, vim da Assembleia, achei que a mulher ia rodar aqui na frente e tal. Aí ela virou e falou assim, cara, eu tive uma visão. Aí eu, legal. Ela, eu via você dentro de um caiaque, junto com a sua esposa. Só que minha esposa estava num outro lugar. Estava numa outra pessoa, né? Pedindo oração. Aí ela... você tem esposa? Eu, sim, tenho. Aí ela, e eu via 2 filhos. Você tem 2 filhos? Eu tenho 2 filhos. Aí ela, e aí eu via vocês dentro do caiaque, só que você remava para um lado e a sua esposa remava para um outro lado do caiaque. Então o caiaque ficava parado, porque um remava para um lado, o outro remava para o outro lado. Ele ficava parado. Só que aí entrava 2 crianças dentro do caiaque, e as crianças olhavam para uma direção e elas começavam a remar para aquela direção. E vocês olhavam para a direção que elas estavam remando e vocês começavam a remar junto. E aí o caiaque pegava força, embalo e ia embora. Aí eu, uau. Incrível. O que a gente estava conversando no carro? Exatamente sobre isso, cara. E ali a gente entendeu que começava a nossa temporada na Zion Church. Que ali é onde nós deveríamos estar congregando. E aí começa a saga do apartamento de novo. Qual apartamento que eu vou? Onde nós vamos morar, Deus? E a gente começou a olhar ali os apartamentos. Só que você imagina, eu tava pagando R$1.000 em Campinas. Os apartamentos ali no Morumbi é o triplo, é o quádruplo, sabe? Eram caros. E aí a gente começou a olhar aquilo e falou assim, poxa Deus, tá bom, onde nós devemos morar aqui? E aí um belo dia, uma amiga nossa que era de Campinas, que a gente tinha conhecido em Campinas, ela vendia consórcio, aí ela foi visitar uns clientes, ela visitou um cliente que era uma japonesa, e essa japonesa, ela mostrou uma foto da minha filha, né, da minha família, tal, para essa mulher, tal, para criar um link, para ela vender o consórcio e tudo mais. Aí nisso ela vira e fala assim, eu tenho um apartamento para alugar em São Paulo, no Morumbi. Você não conhece alguém que quer morar lá? Aí essa nossa amiga, a Raquel, ela virou e falou assim, talvez eu tenha um casal de amigos que esteja procurando isso. Só que ela nem sabia que a gente ia estar na Zion Church, que a gente estava procurando um apartamento no Morumbi. Nada. Ela estava em Campinas. Aí ela liga pra gente e fala, olha, eu estava visitando um cliente aqui e ela falou que tem um apartamento para alugar em Campinas. Vocês querem dar uma olhada lá? Já que vocês estão vendo apartamento em São Paulo? Aí a gente, sério? Tá bom, vamos lá ver. Manda as fotos. Aí mandou as fotos. Legal. Parece ser bonito, mas as fotos estavam meio ruins, não dava para ver direito.
E aí a gente foi visitar o apartamento. Aí chegou lá, cara, um apartamento lindo, do jeito que a gente gostaria, 100 metros quadrados, a churrasqueirinha na varanda, sabe? Tudo daquele jeito que a gente gostaria, né? E chega no final da visita, qual que é o valor que você está pedindo aqui, né? R$4.500 na época. Aí eu, puxa vida, senhor, R$4.500 é grana. Tipo, eu tô saindo de um aluguel de 1.000. Eu já tava colocando minha fé em prática, colocando ali em 2.500, 2.800, 3.000, 4.500. Nossa. Aí eu, tá bom. Aí a gente foi descer para ir embora, tal. Aí chegou ali onde fica as caixas do correio, né, no condomínio. Aí ela virou e falou assim: e essa daqui é a caixa do apartamento. É o número 21. Aí, cara, a gente teve a confirmação ali na hora. Eu falei, é esse apartamento. Deus nos direcionou novamente para um apartamento. Então foram 3 apartamentos. Os 3 apartamentos, 21, 21, 21. Foram todos os apartamentos foram lugares que Deus preparou para a gente morar. Foi o lugar onde Deus preparou tudo. E aí não termina por aí. Porque nesse processo todo, a gente estava com a empresa crescendo, só que em momentos a gente tinha grana, outros momentos a gente não tinha, ficava oscilando bastante. E aí eu pedi para Deus uma direção. Em quanto tempo a gente tinha que mudar para São Paulo? E Deus falou 3 meses. E beleza. Aí a gente deu ok pro apartamento. E tinha uma pessoa morando lá. E essa pessoa ia sair exatamente daqui 3 meses. Data certinha. A data certinha. E aí eu falei, tá bom, Deus, mas eu não tenho dinheiro. Que a pessoa queria? 3 calções, queria, né, precisava ali de uma garantia, tudo. E eu falei, Deus, tô saindo de uma kitnet, vou para um apartamento de 100 metros quadrados. Eu não quero chegar lá e sentar no chão. Vamos assistir TV, chão. Vamos dormir, chão. Vamos jantar, chão. A gente vai precisar gastar dinheiro para comprar móveis, porque a gente não tem móveis. E aí nisso, eu tive um sonho de um domingo para uma segunda-feira. Eu tive um sonho. Nesse sonho, eu via um corredor. Aí nesse corredor tinha meu pai sentado ali numa cadeira. A fisionomia era do meu pai, real. Só que eu sabia que não era meu pai, era Deus. E aí ele falava assim, filho, vem cá, senta aqui no meu colo. Aí eu ia, sentava no colo dele. E ele falava para mim assim, filho, fica tranquilo, porque eu já pedi para o meu financeiro cuidar de todas as transferências bancárias para sua conta. Então descansa, fica tranquilo. Aí eu chorava ali no colo, sabe? E na segunda-feira de manhã eu acordei, contei para a Patrícia, para minha esposa. Ela, poxa, se for de Deus vai acontecer algo, né? Então vamos descansar. E cara, segunda-feira, vários clientes começaram a fechar projetos. E assim, igreja geralmente paga parcelado, né? Começaram a pagar à vista. À vista. Terça-feira, vários clientes começaram a fechar, pagar à vista, pagar à vista. Quarta-feira, vários clientes começaram a fechar, pagar à vista. Eu sei que no domingo a gente tinha, sei lá, R$1.000 na conta. No final do dia da quarta-feira a gente já tinha R$40.000 na conta, cara. Era exatamente o valor do calção, mais os móveis. Mais os móveis, sabe? E aí nisso a gente deu tudo os ok, começou a comprar os móveis, preparar para entrega. E então, chegou o dia 14 de dezembro, a gente mudou para esse apartamento. E o apartamento onde a gente mora até hoje, já são 5 anos. Sim. E a minha grande preocupação no começo era, será que eu vou ter dinheiro para pagar esse aluguel? É incrível. E Deus multiplicou tanto dinheiro que eu nunca senti dificuldade em pagar o aluguel desse apartamento. Amém. Sabe? Então, às vezes você está preocupado com algo tão pequeno, mas Deus está querendo fazer algo tão grande na sua vida, basta você obedecer e dar o passo de fé. E o incrível disso tudo também é que muitas vezes a gente tem essa percepção de que é muito, né? R$4.500. Mais os móveis, mais isso, mais aquilo. E para Deus, desse tamanhozinho, né? É muito dinheiro, talvez para a sua situação hoje.
mas para a situação onde Deus quer te levar e te colocar, não é nada aquilo, sabe? Então, depois de 5 anos morando ali, eu vejo assim, cara, como eu estava preocupado com coisas tão pequenas. Sim. Sabe? E Deus querendo trazer a gente para uma mentalidade diferente, trazendo, sempre trabalhando nessa mentalidade de que a gente era uns coitados, que a gente não merecia, que a gente não era amado, que a gente não tinha um pai, alguém para cuidar da gente. E Deus sempre foi combatendo e mudando essa mentalidade na nossa família. A gente tem essa mentalidade já de cultura, de cultura, nacionalmente sim, falando, né? Brasil tem muito essa... Sim, cultura do vira-lata, né? Do brasileiro. A nossa mentalidade é muito de escassez. Quando a gente encontra uma igreja, né? E a gente pertence à igreja, congrega, muitas das igrejas têm essa mentalidade ainda, né? De deserto. Sim. E aí, quando a gente começa a falar de dinheiro, o problema é o dinheiro. Sim. Né? Mas a gente não entende que o Senhor trabalha com recursos. Sim. Né? E ele é dono do ouro e da prata. Então, é ele que sabe o quanto de recurso é necessário para as coisas. E não o ponto de eu tenho uma dificuldade com dinheiro. Na realidade, o Senhor está tentando te ensinar a trabalhar com recurso. Sim. Né? Então, a todo momento. Ou eu olho para o dinheiro ou eu olho para o recurso. Né? Sim. Eu te entendo porque você construindo a sua trajetória, né? Eu consigo me olhar naquele tempo. Então, em 2013, quando se passou tal coisa, eu comecei a pensar, eu estava mais ou menos ali, 2015, tal coisa. Eu passei um negócio mais ou menos semelhante ali. Sim. E o Senhor foi trabalhando, né, a cada momento, enfim. E eu te entendo perfeitamente. Fui me identificando, né, nessa trajetória toda. E o Senhor é bom em todo o tempo, né? Com certeza. Com certeza. Com toda essa... você disse que no backstage, antes de começar, que era um testemunho de pelo menos umas 3 horas. Né? Aqui eu reduzi. Você reduziu bastante, Bastante. Mas eu acredito que tem muita coisa rica aqui, e eu acredito que como a gente tem uma ideia de trazer outros pontos, tem muitos pontos dentro do testemunho que eu acredito que entra, né, em alguns papos interessantes que a gente pode ter, que as pessoas precisam começar a explorar mais, né? Principalmente a comunidade, as comunidades no geral, né? Todo cristão, né? Que está envolvido de alguma maneira com a fé na sociedade, na sua área de atuação. Sim.